Essa é a primeira vez que eu vou planejar o meu ano. É a primeira vez que me deu aquela vontade verdadeira de planejar o meu ano, de planejar os meses, para que quando chegar em dezembro eu fique feliz com o resultado, eu fique feliz em saber que eu planejei os meus objetivos, que eu planejei as minhas metas e que também eu vou conseguir aproveitar os meus dias. O ano passado, pega um café. O ano passado, o primeiro semestre, eu estava envolta naquele sentimento de gravidez, porque eu estava grávida, preocupada com o parto, preocupada com roupinha, em montar o quartinho da minha filha. Estava também envolvida em construção, né, com a nossa casa aqui da roça, porque sim, nós nos mudamos para a roça. Então eu ainda não sabia no começo do ano se a minha bebê ia nascer lá na rua ou aqui na roça. Quando foi chegando mais perto dela nascer, nós percebemos que a obra não ficaria pronta e que ela teria que nascer, a data do nascimento dela seria lá na rua mesmo. Então fizemos aquele corre-corre para montar o quartinho, que eu ainda estava esperando a casa aqui da roça ficar pronta. E aí montamos lá, ela nasceu, deu tudo certo. Após o nascimento, tem a fase do puerpério, que também é bem difícil, aquela fase de adaptação da casa, a nova integrante que chegou. Então, o meu ano passado eu não consegui programar ele para grandes objetivos. Não que não tenha sido importante, agora eu mesma me corrigi aqui. Ainda bem que eu percebi assim que eu terminei de falar. Foi um grande objetivo. Nós nos planejamos para esse grande evento que aconteceu na nossa família, que foi a chegada da nossa filha, que foi o meu filho ter virado o irmão mais velho, né? Então nós nos planejamos para isso. Esse foi o nosso objetivo do ano passado. Nós nos envolvemos nisso. E esse ano eu consigo agora, com ela já com 6 meses, ela já está começando a comer, né? Estamos ali na introdução alimentar. Então esse ano eu consigo ir agregando outras coisas à nossa rotina e voltando também ao normal, nos readaptando com ela. Eu vou conseguir planejar o meu ano com outros objetivos também. Antes de planejar o futuro, antes de planejar este novo ano, a gente precisa olhar como foi o ano passado e como nós estamos no presente. Tem perguntas que a gente precisa se fazer. Sabe por quê? Porque eu não consigo, de cara, colocar uma grande meta aqui no meu dia a dia. Eu preciso saber por onde começar. Eu tô perdida, eu tô desorganizada. Então a gente precisa organizar essas ideias, pensar antes de executar. Por exemplo, o que está pesado na sua rotina? O que você gostaria de melhorar? O que você abandonou e você gostaria de resgatar, de começar a fazer novamente? São perguntas que vão nos dar um norte, que vão nos ajudar a ter um ponto de partida, que vai falar assim, olha, tá pesado aqui para mim a minha maternidade, tá pesado aqui para mim a introdução alimentar. Mas por que tá pesado? Porque eu não pesquisei sobre o assunto? Porque eu não pesquisei um método correto? Tá pesado para mim a faculdade? Tá pesado para mim a rotina? Eu não consigo fazer academia talvez agora? Tá pesado para mim a alimentação? Tá pesado para mim alguma coisa de autoestima, questão financeira? É agora que vai entrar isso aqui. Você vai pegar um papel e você vai começar a anotar. Se faça essas perguntas, medite nessas perguntas, porque através da meditação, de você ficar martelando ali na sua cabeça, é que você vai conseguir ter respostas. Eu não consigo te dar respostas da sua rotina. Você que vai ter que fazer esse exercício de pensar o que você precisa mudar, para depois a gente começar a planejar como nós vamos executar essas mudanças. Você vai pensar como um todo. Como que tá as suas emoções? Como que tá a sua alimentação? Como que tá o seu autocuidado? A sua autoestima? Como você tem se sentido ao se olhar no espelho? Como que tá o seu financeiro? Como que tá as suas amizades? Vai entrar isso aqui em você como um todo. Você tem que pensar em todas as áreas da sua vida. Foi o que eu fiz. Como que tá o meu casamento? Como que tá a minha maternidade? Como que tá a rotina da minha casa? E nessas áreas, a gente vai se fazendo pergunta. Tá legal? Não tá legal? O que precisa melhorar? São essas perguntas. O que tá pesado? Dentre essas áreas, né, você vai olhando o que está mais crítico, você sabe o que está mais crítico. E a gente vai anotando no papel para a gente começar a ter um ponto de partida, para a gente começar a fazer um planejamento em cima disso. Outra coisa também que é bem importante você se perguntar é o seguinte: o que eu fiz o ano passado que eu não quero repetir este ano? Também, o que eu preciso fazer este ano para eu chegar em dezembro e colocar lá, 2026 foi um ano bem vivido. O que eu gostaria de fazer deste ano?
Você vai começar pelas coisas que mais te incomodam. Se é o seu casamento, você vai colocar: eu preciso melhorar a minha conexão com meu marido. Se é a sua maternidade, você vai colocar: eu preciso melhorar o tempo de qualidade com os meus filhos. Eu preciso melhorar a disciplina com os meus filhos. Foi assim que eu fiz. Eu peguei uma folha e comecei a escrever de forma aleatória, conforme vinha na minha cabeça os meus pensamentos, e fui colocando na folha. Neste primeiro momento, a intenção é a seguinte: é esvaziar. É tirar aqui do nosso pensamento e colocar no papel. Vai ser como se fosse um destralhe da sua cabeça, porque eu sei que são vários fios desencapados que nós temos aqui na nossa cabeça, e a gente pega um assunto, emenda no outro, e não resolve bem aquele primeiro assunto, e já estamos ali vivendo, e aquele negócio vai embolando, vai virando uma bola de neve, e isso acaba uma hora parando a gente, travando a nossa rotina e travando também os nossos pensamentos. A gente passa a viver no automático, porque a gente não tem mais aquele foco, aquela paixão por resolver o problema e continuar vivendo um bem-estar, continuar vivendo uma vida de uma forma agradável, de uma forma organizada. Então pegue uma folha. Não precisa comprar neste momento um caderno espetacular, um planner, sei lá, que você não tem condições de comprar. Pegue uma folha qualquer e anote, tire da sua cabeça esses pensamentos, faça esse destralhe de pensamentos, de ideias, para depois você conseguir visualizar e organizar. Não se preocupe com organizar neste primeiro momento. Se preocupe em anotar tudo que for vindo na sua cabeça, que depois nós vamos também analisar o que você está escrevendo. Esse primeiro momento vai ser um rascunho. Fez o seu rascunho? Pense aí. Fez o seu rascunho? Faça enquanto a gente está conversando aqui, porque eu aposto que vai vir várias ideias, várias coisas na sua cabeça agora. Já comece a escrever. Depois do rascunho pronto, você vai decidir onde vai ser o seu caderninho de anotações. Eu já comentei aqui no canal que eu já usei várias coisas. Um caderno solto, eu gosto muito de usar caderno velho do meu filho. Sabe quando acaba o ano letivo e as crianças não usam todo o caderno, restam folhas limpas? Eu uso aqui aquelas folhas limpas. Eu uso para dar para o meu filho fazer rascunho, né, fazer desenho, esse tipo de coisa. Mas eu também uso para mim, para ser o meu rascunho quando eu quero escrever alguma coisa, eu tô com a mão suja, eu deixo na cozinha, sabe? Sabe quando você tá cozinhando, vem uma ideia na sua cabeça? Você tá com a mão suja de óleo, de repente, não dá pra você escrever no seu caderno oficial. Pelo menos eu não gosto de ter o caderno oficial ali bagunçado. Então eu tenho esses rascunhos e depois eu passo pro meu caderno mais organizado, que fica mais limpinho, sabe? Comprei um caderno de arame, porque eu não gosto de orelha. Bem perfeccionista, e eu tenho esses rascunhos que eu vou deixando ali espalhado pela casa. Eu tenho um só e pego lá, tô passando pano no chão, seco a mão rapidinho na roupa, sabe? E já anoto ali uma ideia que veio na minha cabeça, porque se eu deixar para depois, ou aquilo vai ficar me martelando, não vai deixar eu continuar meu serviço direito, ou eu posso esquecer. Então, para isso não acontecer, eu tenho esse caderno de rascunho e depois eu pego aquele rascunho, observo ele e vou anotando ali, desenvolvendo o meu caderninho que eu escolhi para ser o meu caderninho oficial. Vou mostrar para vocês qual que é o meu caderninho. Tenha o seu rascunho em mãos e depois você vai analisar onde você vai colocar essas ideias. Um lugar que você vai guardar durante todo o ano. Eu fui na rua e comprei este caderninho aqui. Olha só que fofinho. Olha que eu não gosto muito desse tipo de coisa. Estou aprendendo agora a gostar. Essas coisas de papelaria, essas coisas de escrever, né? Eu gostava muito. Olha só como que funciona. Por que a organização ela é importante na nossa vida. Eu gostava bastante dessas coisas de escola, né? Mas depois que eu casei, foi vir meu primeiro filho, foi vir as demandas de dona de casa, as demandas da minha rotina, o que acontece? Eu fui deixando isso de lado, fui ficando adormecido. Agora que eu quero organizar o meu ano, gente, ó, bebo um café. Não tá nem na metade do vídeo e meu café já acabou. Agora que eu quero organizar o meu ano, eu voltei. Falei, nossa, acho que vai me inspirar, vai me ajudar, vai me deixar mais contente. Eu vou ficar mais com vontade de escrever, sabe? Fui na rua, fui na papelaria e comprei este caderno. Chuta quanto que foi esse caderno. Esse aqui tem 80 folhas e foi R$ 9,90. Com arame, umas folhas que tem um espaçamento legal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então eu gostei bastante e eu vou usar esse caderninho aqui. Pode ser uma agenda, pode ser um plano, isso aí vai depender do que você puder investir e do que você quiser também. Aquilo que for te deixar com vontade de escrever e com vontade de continuar, sabe? Tem o seu rascunho, um conselho que eu dou, e tem também o seu caderno oficial. Então eu comprei este caderno e aí eu fiz até um desenho, vocês acreditam? Postei lá no Instagram, se você não me segue lá.
porque eu fiquei com vontade de escrever e de fazer uma coisinha bonitinha. Pra mim, isso aqui já é um super avanço, porque eu não sou uma pessoa que sabe desenhar muito, não sou uma pessoa cheia de frufru. Na minha época de escola eu não fazia essas coisas, mas eu fiquei com vontade. Sabe o que eu te falei lá no começo do vídeo, que esse ano me deu aquela vontade de organizar o meu ano? Eu queria que fosse uma coisa legalzinha, então eu escrevi aqui, ó, metas 2026, fiz um contorno, olha só como é que eu tô ousada. E eu comecei colocando uma palavra pro meu ano. A igreja que eu participo, ela trabalha com essa forma de ter um tema anual. Ano passado, o tema da igreja que eu participo foi ousadia, 2025. Em 2024, quando eu entrei nessa igreja, né, quando eu fui fazer parte dela, eu membrei nela, o tema era cresça. Gente, sabe quando a gente pega esses temas e Deus vai falando com você? Eles são coisas de Deus mesmo. E dentro deste tema, pois é, 2024 foi de muito proveito para mim. 2025 também foi de muito proveito. Virou até brincadeira aqui em casa, no sentido de quando a gente queria fazer alguma coisa e a gente tinha dúvida, vou fazer, não vou fazer? A gente falava assim, seja ousado. Esse ano é o ano da ousadia, faça. Eu comecei a falar isso, meu marido começou a falar isso, meu filho começou a falar isso. Então nós pegamos esse tema e nos agarramos nele, sabe? E é claro que sempre baseado na palavra de Deus, sempre em oração, enfim. Mas eu quero dizer que você tem que ter... É importante que você tenha um tema para o seu ano. E eu gostei tanto da ousadia do ano passado que eu vou continuar com a ousadia esse ano, mas também misturado ali junto, em conjunto com o tema de 2024. Então, para mim, esse ano eu coloquei palavras de ousadia para crescer. Porque eu acredito que nós precisamos ser ousados mesmo, atrevida no bom sentido, para a gente conseguir crescer e desenvolver, não só crescer, mas desenvolver também, porque tem pessoas, né, crianças grandes que não se desenvolveram, vamos dizer assim, adultos grandes que não se desenvolveram. Então eu coloquei para mim aqui a minha palavra do ano, que não é uma palavra, né, não é só uma palavra, ousadia para crescer. Pense aí em como você quer que seja o seu ano de 2026. Não importa se você está vendo esse vídeo em janeiro, como eu estou fazendo aqui, meados de janeiro, se você está vendo esse vídeo em março, em junho, em outubro, o que você quer fazer, que você quer chegar 31 de dezembro e falar assim, nossa, valeu a pena. É isso. É você não querer, sabe, não chegar no final do ano e falar assim, nossa, eu perdi um ano. Sabe quando você é adolescente, você estuda o ano inteiro, chega no final do ano você toma pau, né? Então, repete, tem que repetir o ano. Você não foi aprovado? É tipo isso. E não tem nada a ver com o outro, é com você. A pior reprovação é aquela que nós mesmos nos autodamos. Vocês têm essa palavra? Que a gente se autodenomina aquilo, atrasado, repetente na vida. Entendeu? Então para com isso, coloca um objetivo aí, uma palavra para o seu ano e vamos pegar aquele rascunho e agora nós vamos organizar este rascunho aqui nas nossas metas do ano. Escreva lá, Luana, não quero desenhar, não desenhe, só escreva um título, metas 2026, embaixo, palavras do ano, palavra do ano. Não coloque muitas também, porque a gente não consegue alcançar, não seja muito, coloque 1000 objetivos, tem ali objetivos claros que você vai conseguir colocar no seu dia a dia e organizá-los, né, no seu dia a dia para conseguir alcançar seu objetivo no final do ano. Pegou o rascunho? Tem que ter café por isso, eu falo bastante. Pegou o seu rascunho? Vamos organizar ele. Como você quer organizar os seus objetivos anuais? Você vai colocar por ordem de prioridade? Você vai colocar, agora é a hora de você fazer a limpa. O que vai entrar como objetivo anual e o que eu vou descartar, o que não está na hora ainda. O que eu vou colocar aqui primeiro e o que eu vou colocar aqui, se eu conseguir alcançar esses, eu vou fazer um extra. Por exemplo, se eu conseguir melhorar meu casamento, melhorar minha maternidade, eu estou satisfeita. E caso ainda sobre dias este ano, eu vou colocar aqui fazer exercício. Porque a gente está acostumado, sabe fazer o quê? Olha, este ano eu quero emagrecer, melhorar meu casamento, melhorar minha maternidade, eu quero arrumar um serviço top de linha, eu quero fazer faculdade, a gente coloca diversas coisas e não tem foco. Aí fica aquele negócio meio tiro no escuro, que der certo, deu. É igual casar quando a pessoa fala assim, não, eu vou me casar, se não der certo eu me separo. Não, tem os seus objetivos. Qual que é o meu principal objetivo neste ano de 2026? Por exemplo, eu não coloquei emagrecer. Eu coloquei sim melhorar a minha alimentação. Mas eu não coloquei fazer academia 5 vezes por semana. Gente, eu não consigo. Eu tenho 2 crianças. O meu maiorzinho não me dá trabalho, mas eu tenho uma bebê que eu não consigo falar assim, olha, fica com ela aí 1 hora pra mim.
Agora, se fosse fazer um exercício em casa, eu já conseguiria adaptar. Mas não é meu principal, eu quero muito, mas não é meu principal objetivo este ano emagrecer. Emagrecer sim, mas exercício físico. Então eu coloquei melhorar a alimentação, porque eu creio que melhorando a alimentação eu vou conseguir perder peso. E aí o exercício vai ficar pro ano que vem. Entendeu? Não é que você vai desistir, mas foque no agora, foque em curto prazo, né? Porque um ano, sim, é em curto prazo, curto, médio prazo, né? Então, deixa eu contar pra vocês aqui quais foram as minhas metas que eu coloquei, né? Meus objetivos de 2026. Esse ano de 2026, o meu principal objetivo é o meu desenvolvimento pessoal. Porque como que eu vou estar apta, como que eu vou estar bem para me doar para outras áreas da minha vida se eu não estiver bem comigo mesma? Então eu coloquei desenvolvimento pessoal e eu fui colocando tópicos dentro deste assunto, né? Os tópicos que eu coloquei. Retocar a minha progressiva a cada 2 meses, sobrancelhas e unhas sempre limpas, né? Gostaria também que as minhas unhas estivessem pintadas, né? Só que neste começo agora, para eu me adaptar, não consigo. Mas eu consigo manter elas curtas e limpas, porque já dá uma outra sensação, já dá um outro... A autoestima da pessoa já vai para outro lugar. Sabe quando você olha assim, aí tem uma unha de um tamanho, a outra de outro, uma quebrou e tá torta, sabe? Esse tipo de coisa. Isso aí já vai deixando a gente mais para baixo. Então eu pretendo mantê-las curtas por conta da minha bebê, né? Para não machucá-la. E limpas. Já dá uma sensação, um outro up, sabe? Já dá um... Vamos, minha filha, reage. Coloquei também diminuir a quantidade de comida e melhorar a qualidade. Treinar minha mente a olhar o lado bom ao invés do lado ruim da vida. Porque a gente tá tão acostumado a reclamar que já é no automático. Ai, você viu tal coisa? Ai, o dia hoje tá nublado. Misericórdia, só chove. Ai, hoje deu sol. Nossa, Deus, ninguém aguenta. Sabe esse tipo de coisa? Reclamar de tudo. Então, procurar olhar o lado bom das coisas em vez de olhar o lado ruim, porque a gratidão, ela gera na gente várias consequências boas. Então, por isso que eu coloquei isso. Tomar vitaminas. Se eu te contar que eu tenho vitamina aqui para uns 6 meses, você acredita? Pois é. O que eu preciso? Tomar. Porque só comprar a vitamina não melhora o nosso organismo. Conta pra mim aqui nos comentários se você também é assim. Compra as vitaminas e não toma. Deixa lá, achando que lá no seu guarda-roupa ou guardado lá no seu banheiro, onde quer que você guarde no armário, as vitaminas já vão fazer efeito. Não, não vão. É preciso ter compromisso para tomar as vitaminas. Outra coisa que eu deixei como objetivo, né, aqui no meu desenvolvimento pessoal, é usar ácido no meu rosto no frio. Eu já usei há uns 3, 4 anos atrás, mas eu quero voltar a usar este ano. Eu acho que é importante. Pra mim foi bem legal, então eu quero usar este ano de novo. Então eu deixei aqui como objetivo. E tem que ser no frio, porque no calor mancha a pele, né, gente? Aí vamos para outro tópico. Coloquei ler a Bíblia inteira neste ano e meditar mais dos versículos. Sabe quando você lê e fica pensando num versículo durante o dia? Esse é o meu objetivo. Nesse objetivo, eu coloquei 2 tópicos. Incentivar o Bernardo a ter essa leitura. Ele já gosta bastante. Só que sabe aquele negócio do exemplo arrasta? Esse é meu objetivo. E ler em voz alta com a minha bebê. Esse é o objetivo. Porque a gente também... A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero ler com ela, com eles, em voz alta. Um dia eu leio a parte que eu estiver lendo, eu leio em voz alta, junto com os dois, enquanto os dois interagem, sabe? Outro dia o Bernardo faz essa leitura e eu e a Alana somos ouvintes. Esse tipo de atividade que eu quero fazer e colocar na nossa rotina. Outro tópico, ler um livro por mês, sem ser a Bíblia. Eu tenho livros aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí, e eu preciso lê-los, porque a maioria que tá aqui eu ainda não li. Aqui não são livros, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. São revistinhas da Escola Bíblica Dominical que eu guardo, porque quando eu acho o tema muito legal, sabe? Geralmente os temas são legais, mas eu tenho alguns aqui guardados e tem livros aqui que eu quero lê-los ainda este ano. Sabe quando você vai comprando? Ah, eu vou comprar, igual a vitamina. Vou comprar um livro porque eu quero ser mais inteligente, quero ser mais intelectual, aí compro o livro e guardo aqui. Como se só aquilo já fosse ficar na mente da gente, né? Não, é preciso lê-los, é preciso nos aventurar nos livros. E eu gosto, eu aprendi a gostar, eu acho tão elegante. Outro parênteses. Gente, eu acho tão elegante a pessoa que lê. Eu não cresci, já contei pra vocês, né, também no Instagram, que eu não cresci nesse ambiente de leitura, né? Meu pai e minha mãe não são pessoas que têm costume de ler, mas eu acho tão elegante que eu gostaria. Meu filho também, eu comprei até livros pra eles, porque eu acho que, não sei, são pessoas interessantes, as pessoas que leem, sabe?
Ainda mais nesse mundo de hoje, tantas redes sociais, a leitura, ela deixa a pessoa em outro nível intelectual, em outro nível. E eu não tô falando isso aqui de nariz em pé, não. Eu digo dentro da nossa família, sabe? São assuntos mais interessantes que a gente conversa, a gente melhora o vocabulário. Inclusive, lembrei aqui agora de colocar uma meta aqui, que é uma meta que eu queria este ano, vou anotar aqui com vocês, ó, por último aqui, ó, que é melhorar o meu vocabulário. Eu acho que é vocabulário e a minha fala. E eu acho que a leitura, consequentemente, a escrita também, né? Outra coisa, organizar a minha rotina. O meu filho gosta de praticar esporte, mas eu ainda não deixo ele sair sozinho. Então eu preciso me organizar para levar ele, né, nos treinos dele. Os dias de culto, os dias de fazer a faxina em casa e também os dias de lazer, né? Que a gente só tem costume de organizar as nossas obrigações. Nunca aquilo que a gente gostaria de fazer. Outra coisa, planejar momentos só com o meu marido. Pelo menos ter ali uma rotina de tanto em tanto tempo, porque a gente vai esquecendo dessas coisas. Inclusive aqui eu deixei em branco, porque eu quero comentar com vocês aqui. Deixem nos comentários o que vocês costumam fazer com o marido de vocês durante o mês, de tanto em tanto tempo. Se vocês fazem isso, tiram um momento, vocês sentem essa necessidade de tirar um momento só do casal, só pro relacionamento? Pois é, conto com a sua ajuda para ter ideias. Deixa aqui nos comentários. Quem deixar ideia aqui nos comentários, eu vou procurar depois fazer um vídeo falando se deu certo, se não deu, se eu testei, se eu não testei, sabe esse tipo de coisa? Vai vir também de conteúdo aqui pro canal. Outra coisa, planejar passeios ou atividades com as crianças. Isso aqui nem sempre tem que mover dinheiro. Se você puder, seja feliz. Se você não puder, eu coloquei aqui duas coisas que precisam de recurso financeiro e duas coisas que não precisam. Exemplo, meu marido não gosta de viajar. Eu e as crianças gostamos. Então eu coloquei aqui ir com eles em alguma excursão, porque aqui na minha cidade tem um rapaz que faz com preço bem acessível, aí requer planejamento, né? E também comemorar os aniversários. Eu acho isso bem legal. Eu aprendi a gostar de comemorar aniversário. Então esse ano eu quero comemorar o aniversário de todos aqui em casa. Luana, vai ser festa? Não, não vai ser. Não é casamento, não é festa de... Sabe? É comemorar com simplicidade, mas de demonstrar para a pessoa que ela é especial, principalmente no dia do aniversário dela. É isso. Outras duas coisas. Um piquenique, que a gente pode levar um lanche de casa, né? A gente compra ali na compra do supermercado, um peito de frango, faz um sanduíche, faz uma torta, um bolo doce, sabe? Esse tipo de coisa. E também passeio de bicicleta. É coisa que a gente consegue fazer e que não requer recurso financeiro. Passear pela cidade, ir um pouquinho mais longe, ir num outro bairro, esse tipo de coisa. Então, eu coloquei aqui. Mas se você também faz se você já é desenvolvido o suficiente nessa área e tem alguma coisa que dá certo aí na sua casa, deixe nos comentários também. Você me ajuda e ajuda outras pessoas. É uma troca de experiência que a gente consegue fazer aqui nos comentários. Próximo, diminuir meu tempo de tela e colocar um horário, sabe? Eu quero fazer isso. Outra coisa, eu quero começar a costurar e me esforçar nessa parte. Onde eu moro aqui é um polo moveleiro, então eu quero começar a costurar nessa área. Outra coisa, ser constante aqui no YouTube, tá? Então pretendo sim este ano, mais uma vez, mas esse ano com outro gostinho, sabe? Quero ser mais constante aqui no YouTube. Outra coisa, diminuir as compras. Eu quero fazer aquele projeto de 1 ano sem comprar, só que eu não consigo começar agora em janeiro, porque é meu aniversário. Então, provavelmente eu vou ganhar coisas, eu vou ganhar também... A minha família começou um projeto muito legal, que é tipo um consórcio que a gente está fazendo com quem quis participar, e aí nesse mês de janeiro eu fui contemplada, então eu vou usar esse dinheiro de financeiro, né, porque nem todo mundo mora perto, então eu vou usar esse dinheirinho para comprar o que eu tô precisando, mas é coisa não tão consumista, é o que eu tô precisando mesmo. Eu quero um pijama, roupa íntima, esse tipo de coisa. Eu quero aproveitar o que eu já tenho, que inclusive não são poucas coisas, e que inclusive também eu tenho coisas guardadas, esperando perder peso. Eu me desfiz de bastante coisa na mudança, mas ainda sobraram coisas que eu sou mais apegada. Então, se eu não conseguir usar nesse 1 ano sem compras, aí elas realmente vão ser definitivamente passadas para frente. Porque eu sei também que se eu não conseguir com 1 ano alcançar esse objetivo, mais o tempo que elas já estão guardadas, já posso me desfazer. Então eu tô me dando aí esse tempo de adaptação, mas eu vou trazer tudo aqui pro canal também. E como eu coloquei com vocês aqui agora, que é melhorar meu vocabulário, a minha fala e, consequentemente, a minha escrita também, porque eu quero ficar mais interessante, gente. Eu quero ser mais interessante pra mim, sabe? Então eu falo assim, nossa, Luana, você parou no tempo.
vai aprender alguma coisa, vai aprender a se expressar melhor, sabe? Quando chega perto de outras pessoas, principalmente em público, né? Eu me expresso muito bem aqui no YouTube, eu considero, mas eu posso melhorar também, né? Mas eu quero me expressar melhor, quero falar melhor e quero ter o meu vocabulário maior também. A gente se contenta em parar no tempo. Não, a gente está sempre em constante evolução. E é isso que eu quero neste ano de 2026. Ousadia para crescer, para me desenvolver ainda mais. O que você quer para este ano de 2026? Bom, eu vou documentar aqui no canal os meus planejamentos mensais para alcançar essas metas anuais, porque não adianta eu falar que eu vou conseguir tudo isso nesse mês de janeiro ou então no mês de fevereiro. É preciso a gente ter um planejamento mensal para conseguir alcançar. Parece que não, mas são grandes metas. Até a gente se organizar e alcançar isso, são grandes metas. Eu vou documentar aqui no canal e eu espero te inspirar a fazer o seu aí também do outro lado. Se esse vídeo fez sentido para você, se o conteúdo dele fez sentido para você, este canal segue esse mesmo estilo e essa mesma direção. Eu espero que você possa voltar mais vezes. Um beijo e até o próximo vídeo.